Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, sexta-feira chuvosa aqui no Rio de Janeiro, nesse início de noite. Estamos aqui na sede da Confederação Brasileira de Futebol e vamos falar sobre a Copa do Brasil, vamos falar sobre o Vasco da Gama, vamos falar sobre o próximo Campeonato Brasileiro de Seleção do Brasil também. E aí, e o Marlon Gomes, hein? Será que a lesão dele é grave lá na seleção sub-20? Brasil que pode ser campeão no domingo se vencer o Uruguai no Sul-Americano sub-20? Vamos falar sobre isso aí também, né? E os problemas da torcida do Vasco para trocar os ingressos, para comprar ingressos para domingo no Maracanã, o jogo com o Fluminense, torcida vascaína vai ser maior do que a do Flu. Tudo isso e a preparação, e o técnico Barbieri, a coletiva que ele deu, e nós vamos trazer algumas respostas aqui para você. E Manuel Capasso, o novo zagueiro do Vasco, deu uma entrevista lá na Argentina, dizendo que está vindo para o Rio de Janeiro. Vamos mostrar também tudo isso. Eu peço depois que você se inscrever no nosso canal, aqui o Wellington Campos FC, né? Ele está passando tudo aí embaixo, não paga rigorosamente nada e você dá a maior força para o nosso canal, para o nosso trabalho. Peço para você também espalhar para os seus amigos e opinar ao final do nosso vídeo. Vamos lá? Roda a vinheta! Muito bem, meus amigos, e olha, antes de trazer as notícias, eu quero te pedir uma atenção toda especial para a equipe da doutora Camila Paz, cirurgiã dentista, que faz um trabalho sensacional. Ela, sem dúvida, faz a harmonização orofacial, seu sorriso mais bonito. Olha, anote aí o telefone dela, 62 999 55 2392. Ela é craque, viu? O seu sorriso muito mais bonito, um preço sensacional. Também nas redes sociais pode encontrar a equipe da doutora Camila Paz e sorrir. Sorriso aberto para todo mundo. Muito bem. Olha, estamos aguardando a tabela da Copa do Brasil, Vasco na expectativa de onde será o jogo dele com o trem. É uma coisa é certa, o jogo não será lá em Macapá. E é normal essa dificuldade no departamento de competições aqui na sede da CBF, porque são times jovens, né, muitos com problemas de estádios, de gramados, e o próprio Edinaldo Rodrigues, ao aumentar o valor das cotas, ele disse para os clubes, mandou recado, olha, tem que ter iluminação, tem que ter gramado excelente, tem que ter lugar muito legal para receber a imprensa, a televisão, principalmente que vai transmitir os jogos, vestiários muito bons, então tudo isso traz uma dificuldade para a preparação da tabela da Copa do Brasil. Mas o clássico está mexendo com a cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos ter aí Fluminense e Vasco da Gama, a torcida do Vasco comprando muitos ingressos, deverá ser a maioria no Maracanã, pelo menos é o que a gente está sentindo, e muitas reclamações, porque o Flu colocou apenas São Januário e uma bilheteria do Maracanã para fazer a troca dos ingressos comprados, e os vascaínos sofreram nesta sexta-feira para fazer essa troca. Inclusive o Vasco vai usar tudo isso que está acontecendo para o clássico com o Fluminense, para a hora da licitação trazer aí informações mais importantes junto, né, ao governo estadual, para que não aconteça mais isso. Temos uma situação, vamos dizer assim, mais moderna, né? Mais profissional nesta venda e troca dos ingressos para que o torcedor tenha mais conforto, não só na compra, mas também para chegar ao Maracanã e usar o maior estádio do mundo. E vamos falar então do time, da preparação. Deixa eu trazer aqui o Barbieri, o Maurício Barbieri, que hoje concedeu uma entrevista coletiva. Nós tivemos que mandar as perguntas, teve um problema ali
próximo do CT, aí não tivemos acesso, mas a assessoria fez as perguntas através, né, dos jornalistas, e a gente traz algumas respostas. Por exemplo, o Maurício falou sobre o Léo Jardim ser o titular no gol do Vasco da Gama para o próximo domingo. Eu acho que é um jogo desafiador, um grande desafio que a gente tem pela frente. É um clássico, todos nós sabemos a proporção que tem todos os clássicos. Então a gente está animado, motivado com a possibilidade de jogar esse grande jogo e com a expectativa de buscar a vitória, que é o nosso desejo. Em relação aos goleiros, o Léo estreou muito bem contra o Nova Iguaçu. O Ivan veio de uma sequência muito positiva. A tendência é que a gente possa dar um pouco, ou dar uma sequência ao Léo também, da mesma maneira que a gente fez com o Ivan. Mas são dois grandes goleiros, eu fico muito satisfeito de poder ter os dois à disposição. Maurício também falou sobre Fernando Diniz, que tem um trabalho mais consolidado com o Fluminense, né, já bem adiantado, enquanto o do Vasco o início é o primeiro clássico, e como deve jogar o time vascaíno domingo diante do Fluminense. Não é novidade para ninguém, o Diniz vem fazendo bons trabalhos aí nos últimos anos, vem fazendo um bom trabalho no Fluminense. Eu acho que nesse momento a principal diferença é que do lado de lá existe um trabalho já consolidado e a gente ainda está num processo de desenvolvimento, de estruturação de uma forma de jogar, de formação de elenco. Então eu já falei isso em algumas outras oportunidades, a gente ainda está num estágio anterior, vamos dizer assim, de desenvolvimento e consolidação de equipe. Em relação à maneira de enfrentar, é claro que eu não vou dizer quais são os pontos que a gente vai abordar, mas é claro que a gente tem que ter uma atenção, especialmente porque a maneira com que o Fluminense joga é quase que uma maneira singular ou única dentro da realidade do futebol brasileiro. Então a gente tem que estar atento, mas em linhas gerais é como é enfrentar qualquer outra equipe, é tentar minimizar ou deixar eles fora daquilo que deixa eles confortáveis e tentar também explorar os nossos pontos fortes, tentando aliar isso às deficiências deles, né? Toda equipe tem deficiências e virtudes, isso vale para eles, vale para nós também. E aí a ideia de analisar bem e de procurar soluções, como eu disse, para potencializar nossas virtudes e explorar as deficiências deles. A semana do Clássico, como foi a preparação? Segundo Maurício Barbieri, o Fluminense foi melhor para o Flu porque não precisou viajar e jogar na terça-feira, como o Vasco teve que jogar. Maurício Barbieri, mas é uma semana diferente, né? Olha, eu acho que em linhas gerais, não. É mais um adversário que a gente vai enfrentar. Mas é claro que os dias que antecedem um clássico, seja qualquer clássico, como é esse clássico contra o Fluminense, são dias em que o ambiente, a atmosfera tem outro ar, vamos dizer assim. É claro que todos os jogadores gostam desses jogos, são jogos pesados, são jogos desafiadores, como eu disse anteriormente. Então é claro que existe uma motivação ou uma mobilização anímica diferente do que se fosse um outro jogo normal. Mas, em linhas gerais, a ideia, de novo, como a gente tem sempre trabalhado, é pegar o último jogo, acertar as coisas que a gente precisa acertar em relação ao último adversário, fazer uma leitura boa e profunda do próximo adversário, no caso o Fluminense, e tentar estabelecer as estratégias nos dias que a gente tem para chegar no domingo e fazer um grande jogo. A gente tem, em relação a eles, uma desvantagem, que são os dias a menos de preparação e de recuperação, visto que eles jogaram no final de semana e a gente jogou terça-feira fora. Então tem a viagem, tem dias a menos para preparar o jogo, mas nem por isso a gente vai entrar menos focado ou menos motivado. Nossa ideia é fazer um grande jogo e buscar a vitória. E falando do Marlon Gomes, a gente conversou com o pessoal da seleção brasileira lá em Bogotá, na Colômbia. O Marlon saiu ontem lesionado, parece um problema na coxa direita. Ainda não temos a extensão da gravidade desta lesão. Ele vai passar por um exame de imagem nas próximas horas, e aí sim o departamento médico da seleção brasileira vai informar o que realmente aconteceu com o Marlon. Agora, ele está fora do jogo de domingo, não só pela lesão, mas também porque tomou o terceiro cartão amarelo. E o técnico Barbieri fala como pretende utilizar esta joia vascaína chamada
Marlon Gomes, Barbieri? Olha, o Marlon vem ou vinha fazendo um sul-americano espetacular. Eu digo vinha porque me parece que ele sentiu uma lesão, é algo que preocupa a gente, não é o que a gente gostaria. O meu desejo seria de poder estar contando com o Marlon, mas é claro que a gente entende a importância dele defender a seleção, não só para ele pessoalmente, mas para a seleção também e para o Vasco. Acho que é uma valorização do trabalho de todo mundo que está aqui. O Marlon atuou na temporada passada muitas vezes aberto, eu acho que é uma função que ele pode exercer. Comigo no início aqui da preparação ele também chegou a jogar assim, mas eu acho que ele rende mais por dentro, seja numa função um pouquinho mais recuada ou até mais à frente. Por característica, eu acho que ele, em princípio, se adapta mais por esse jogo interior. Mas volto a dizer, a preocupação agora é ver qual é a extensão dessa lesão, quanto tempo vai demorar para o Marlon ter condições de estar com a gente novamente. A pergunta que eu enviei para o Maurício Barbieri foi a seguinte: qual é o grande desafio neste momento para montar o novo Vasco da Gama? Eu gostei muito da resposta dele. Presta atenção aí. Olha, é difícil elencar o maior desafio. Eu acho que existem muitos desafios nessa reformulação, nesse início de processo de trabalho. Tem o desafio da formatação do elenco, que ainda não está fechada, ainda está em aberto. A gente segue, e vocês têm acompanhado aí as saídas e eventuais chegadas que possam acontecer. Esse é um desafio, é algo que toma a nossa atenção, o nosso compromisso. A gente tem o desafio de encontrar uma maneira e uma forma de jogar, fazer com que todos os jogadores entendam uma maneira e depois conseguir fazer com que os novos se adaptem a isso. E isso é algo que não é fixo, não consigo dar etapas fixas de tempo, ou de dias, ou de período, é algo que a gente tem que desenvolver junto com os jogadores, é um desafio que a gente tem. Tem o desafio da expectativa externa, que ela é enorme, e a gente já falou sobre isso em alguns momentos também, as coisas não acontecem da noite para o dia, então a gente precisa de tempo, precisa ajustar, precisa estabelecer uma rota, se for possível encontrar novos caminhos, fazer alguns desvios para corrigir situações que possam acontecer. Então a gente tem grandes desafios nesse início de trabalho e, como eu disse, um deles é controlar essa expectativa que é grande. Eu sei que a torcida, em especial, está muito empolgada com aquilo que a gente possa vir fazer esse ano e nosso desejo é de fazer um grande ano, mas a gente precisa manter os pés no chão, manter a cabeça no lugar e ir passo a passo e conquistando essas pequenas vitórias do dia a dia para ser cada vez mais forte, começando no domingo agora. Aí o técnico Maurício Barbieri, o que você achou da entrevista dele? Opine, né? E para domingo, então, pelo que ele falou, a tendência é ele jogar com o Léo Jardim no gol, o Puma Rodrigues, Miranda, Léo e Lucas Piton, o Rodrigo deve voltar, o garoto da base, ou De Luca, Jair e Nenê, o Gabriel Peck, Pedro Raul e Eric Marcos, que foi muito bem contra o Nova Iguaçu, deverá ser titular. O Orediano ganhando mais rodagem, né? Mais porte físico, ficando no banco de reservas para entrar no segundo tempo o atacante Luca Orediano. E sobre o outro argentino, o Manuel Capasso, ele hoje se despediu dos seus companheiros lá no Atlético de Tucumã e falou com a imprensa que está muito feliz em vir para o Brasil e jogar no Vasco. Fala aí, Capasso. Bueno, ahí me acaban de avisar que tengo que ir a la escribanía ya a firmar, así que bueno, ya se confirmó que me voy. Como había dicho la otra vez, bueno, estaba ya avanzado, faltaba el tema de resolver cosas de papeles entre clubes. Pero bueno, muy, muy contento con este paso, muy contento de que el club haya, digamos, recibido algo a cambio y que haya podido realizar esta venta por mí, así que bueno, todos contentos. Fue un año, como ya dije, muy lindo, de lo grupal sobre todo, más allá de los resultados. Así que bueno, contento y con ganas de afrontar estos nuevos desafíos. Sí, eso desde el primer momento, ya lo hablaba con los chicos, cuando llegó esta oportunidad tan linda que se me dio, estuvo siempre, viste, ese sentimiento ahí de que me encontraba en un lugar muy lindo, como te digo, la ciudad, que no la conocía y me encantó, la gente que me encontré acá, mis amigos fuera del club también, dentro del club, un grupo humano, como te digo, muy lindo, muy humilde, muy trabajador,
y eso es como que te deja ahí algo, ¿viste? Pero bueno, ya habrá tiempo para reencontrarnos. Ahí pude saludar a algunos y ahora ustedes ya me anticiparon, no pude terminar de saludar a la gente, porque me acaban de avisar que voy a firmar. Así que bueno, ahora tendré alguna despedida. Ah, então Manuel Capasso, né? Falando da sua chegada ao Vasco da Gama, traduzindo aí rapidamente para te explicar que demorou um pouco devido à questão de documentos, quem paga, onde recebe, por causa da inflação da Argentina, que é superior a 90%. O importante é que ele chega aí no domingo e vai para os exames médicos para assinar contrato e reforçar o Vasco da Gama. Tá bom? Quero a sua opinião e quero que você também se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, dê o like se está gostando do nosso trabalho e também habilite o sininho para receber todas as nossas notificações. Deixa eu agradecer a equipe da doutora Camila Paz, lá em Goiânia, fazendo um trabalho sensacional de harmonização orofacial. O seu sorriso muito mais bonito. 62 999 552392. Estamos juntos. Da sede da CBF no Rio de Janeiro, Wellington Campos.